E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou o Maitê. Eu sou o Yuri. Por que a gente trocou? A gente lembra aquele conteúdo que a gente fez invertendo os papéis? A gente vai fazer aquela leitura, né, de imagens sobre as fotos que a Maitê fez quando a gente inverteu os papéis, né? Então, Exatamente. provando que tu não precisa ser um fotógrafo, não precisa ter anos de experiência fotografando para fazer fotos lindas com flash. Então eu fiz um desafio para a Maitê, ela aceitou, e só com os ensinamentos do Poder do Flash, enfim, ela não fez o curso Poder do Flash, mas ela edita as aulas, né? Exatamente. E ela nem tem a pretensão de ser fotógrafa. E a gente saiu para fazer essa brincadeira, né? Na qual ela fotografava e eu era o modelo dela, né? A gente inverteu literalmente os papéis. Exatamente. Vamos ver agora, então, o que o Yuri achou das minhas fotos, de como eu me saí. Na verdade ela não teria compromisso nenhum, né? Até porque ela não é fotógrafa profissional, mas a ideia veio de um conteúdo que eu estava vendo ali no Poder do Flash, e ela disse assim, que isso até ela sabe. Não, isso até eu sei. E aí eu criei o desafio, ela fotografou, fez tudo sozinha, né? Ali a iluminação. E eu simplesmente falava onde que era tal botão, ISO, velocidade, abertura, algumas coisas assim. Então eu não vou pegar tão pesado, tá? A ideia aqui é a gente ler a imagem, entender. Eu vou perguntar para ela o que ela estava pensando naquele momento para fazer aquela luz naquela situação, e eu vou apontar alguns pontos ali dentro daquela imagem, pontos técnicos e nem tão técnicos assim, do que ela poderia melhorar nessa fotografia. Então eu fui o modelo ali, se tu quiser me dar uns toques de modelo, que poderia ter feito também. Então vamos lá. Então eu vou buscar as fotos aqui e a gente vai começar a nossa leitura de imagens, né? Inclusive, é bom falar sobre o nosso cenário, que cada dia muda um pouco. Explica aí, Maite, enquanto eu vou achando. Explica sobre o cenário, sobre o quadro, que eu vou procurando as fotos aqui. É que a gente tá sempre viajando entre Balneário e Vacaria, né? Pra quem não sabe, nós somos de Vacaria, Rio Grande do Sul. Moramos atualmente em Balneário, Camboriú, né? Em Santa Catarina. E a gente tá sempre entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E por isso que cada pouco é um cenário, cada pouco é um lugar. Por isso tá sempre mudando. Outra coisa que eu queria falar. Mas aí, desculpa interromper, mas a ideia é estar sempre criando conteúdo, né? Exatamente. Então você, às vezes dá uma atrasadinha em conteúdo ou outro, mas... Inclusive, desculpa pelo último Perguntas e Respostas, que a gente, inclusive, postou na sexta-feira, e sim, é toda quinta. Mas é em função dessas viagens, às vezes a gente é longe, é mais ou menos uns 400 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. Então, como a gente tá viajando, a gente acaba se perdendo um pouco nessa questão, né, de conseguir colocar exatamente no dia, mas estamos nos organizando para que isso não aconteça mais, mas é esse o motivo. Inclusive, a gente tá aqui para também pedir desculpa para quem tá esperando lá na quinta-feira e às vezes acaba atrasando, né? Outra coisa... dá o nosso máximo, porque exatamente, além do poder do Flash, né, criar todo esse conteúdo gratuito que a gente cria, eu também sou fotógrafo e tenho muito trabalho, então é difícil conciliar. Mas a gente vai melhorar, vai mandar mais conteúdo ainda com ainda mais consistência. Exatamente. Outra coisa que a gente queria falar, que esse conteúdo aqui sobre as minhas fotos e tal, ele era para ter sido postado já na semana seguinte, né? Mas a gente tava pensando em fazer um quadro aqui no Poder do Flash sobre leituras de imagens, né? Leituras de imagens que o Yuri fez, né? Com os clientes dele, enfim. Conteúdos que a gente cria também, né? Pro próprio Poder do Flash. Falando sobre como aquela imagem foi feita. Enfim, sobre toda essa parte da iluminação e tal. E por isso a gente acabou atrasando para fazer esse invertendo os papéis aqui, esse feedback das minhas fotos, né? Porque esse vai ser o nosso primeiro dia desse quadro novo, que vai ser o quadro Leitura de Imagens. A gente espera que vocês curtam, né? A gente tá fazendo com muito carinho para vocês. E é isso, né? E quem quiser que as suas fotos sejam lidas, né? A gente vai bolar alguma forma aí de conseguir ler as imagens, né, dos nossos
nossos seguidores, né? Então vamos fazer um quadro com que a gente consiga ler. Ainda a gente não vai prometer, né, amor? Porque tem muito conteúdo pela frente, Exatamente. inclusive dentro do próprio curso, a gente está lançando muito conteúdo direto. Então, a ideia aqui é indo aos poucos, né? E fazer com que a gente consiga, através dessa leitura da imagem, abrir, né, os horizontes. Eu aprendi muito dessa forma e acredito que é uma das maneiras mais eficientes de se aprender também, né? Que é ler uma imagem, ver como ela foi feita e pensar sobre como ela foi feita, ver os pontos negativos, ver os pontos positivos e o que poderia potencializar dentro dessa imagem, né? Então, a gente vai começar com algumas fotos minhas. Eu não sei, né, amor, o que a gente faz, se a gente vai ler só as fotos... Primeiramente, é que é novo ainda, né? A gente quer também ter o feedback de vocês, ver o que vocês estão achando, né? E a gente vai começar com as fotos que eu fiz do Yuri, né? E depois a gente vai fazer algumas fotos. Na semana que vem, a gente vai ler fotos do Yuri. Vamos começar assim, né? Lendo as fotos dele. E depois, posteriormente, lendo fotos de vocês que enviarem para nós. Inclusive, a gente vai deixar uma caixinha lá no Instagram, lá nos stories no Instagram, né? Votação, de né? votação de que fotos que vocês querem que a gente leia, né? Pra semana que vem, a gente já vai começar também a ler essas imagens que vocês escolheram, né? E quem sabe, num futuro próximo, ler as imagens de vocês. Só que a gente precisa de um pouquinho de tempo e a gente tá bem apurado, por isso que a gente vai começar com as imagens do Yuri. De repente, vamos começar com as deles e colocando uma misturada com a de vocês. E vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver se vocês vão gostar. Isso, vamos ver de que forma que eles curtem mais, né? Mas Exatamente. Eu tenho certeza que esse conteúdo é extremamente rico, tá? Porque eu vou estar desvendando ali, né? Do que eu fiz nas minhas fotos, como eu fiz. Então, coisas assim que eu colocaria apenas lá dentro do Poder do Flash, vocês vão estar tendo acesso também, tá? A um gostinho ali de como que é ser um aluno do Poder do Flash, né? Exatamente. Essa questão da leitura de imagem é muito, muito importante para evoluir nossa fotografia. Exatamente. Bora ler, então? Vamos lá. Então vamos lá. Começar. Ai, que medo. A gente vai fazer uma leitura de 5 imagens aqui, tá? 5 imagens daquele dia que a gente inverteu os papéis. Eu vou começar, então, com as primeiras. Eu não lembro exatamente a ordem, mas era mais ou menos isso daqui, ó. Essa fotografia aqui. E aí depois eu vou passando para as próximas. Então a gente separou 5 imagens e vamos ler elas, tá? Elas foram editadas por mim, fotografadas também. E editadas pela Maite. Exatamente. Aqui vai passar aqui um VTzinho rapidinho, uns videozinhos rapidinhos aqui, no momento que eu tava editando, né? Pra vocês verem que realmente fui eu que editei, eu que fiz e tudo mais. Então, vendo essa fotografia no geral, né, eu entendi a ideia da foto. Eu faria algo muito parecido se eu fosse fazer uma foto nesse local. E eu vou começar sempre, né, lendo ali a nossa composição. Então, a minha ideia aqui é pensar na composição, pensar na iluminação, ver os pontos fortes dessa imagem. Eu vejo aqui, ó, dá uma olhada nessa fotografia, que imagina, eu sempre quando eu tô lendo uma imagem, eu fecho o olho e abro o olho. Não fecho o olho, abro o olho. Aonde que vai bater meu olho? Primeira coisa que meu olho bate, aonde que teu olho bate quando nas faz altas isso? luzes. Exatamente, é onde que tá a altíssima luz nessa imagem. Lá atrás. Lá atrás. Então, se o meu motivo, né, se o meu modelo não estiver no ponto mais alto de luz, não quer dizer que é alguma coisa errada, mas, por exemplo, ali no fundo, nessa parede ali, ó, bem clara ali ao fundo, teria que ter alguma importância. E se ela não tem, isso me causa uma fotografia mais fraca, ela enfraquece minha fotografia, né? Porque eu tô chamando o olho ali para a parte mais, teoricamente, deveria ser a parte mais interessante da imagem. Mais importante, né? Mais, que deveria ter mais importância dentro da foto. E quando, na verdade, é simplesmente uma parede, né? Então,
que daria para fazer. Eu adorei essa questão das linhas, né? Ó, a linha, perspectiva, gostei muito. Foi isso que eu pensei na Isso, hora. legal. E essa questão também do olhar, né? O olhar, quando a gente faz uma fotografia e a pessoa está direcionada, o olhar para o outro lado da imagem, isso instiga quem está vendo a foto a que passe o olhar também, né? Passe daqui para cá. Imagine se eu estivesse olhando para cá, eu terminaria a fotografia. Sim, né? entendi. Então, o que eu veria como uma solução ali de composição, né? Eu fotografaria um pouco mais de lado aqui, ó, para que eu eliminasse essa parede clara no fundo. Tu vê que aqui já tem sombra, né? Passando aquela porta, até na porta vazia ali, ó, que eu não tô com o mouse, ali já tem sombra. Então, girando um pouco esse enquadramento, eu ia manter essa linha, né? Tá. Ia manter o olhar para lá, tá? Porém, eu não ia ter esse alta luz, né? Esse alta luz ali, ele não me agrada, tá? Entendi. Mas vamos lá então, vamos continuar lendo sobre a composição. Outra opção de composição dessa fotografia aqui seria jogar o meu olhar para lá, né? Daqui para lá, pra cá. exatamente. E aí o que tu faria na fotografia? Em vez de jogar para a esquerda, para esse lado aqui, ó, tu jogaria para cá, né? Aí faria muito mais sentido. A fotografia ia começar a leitura ali da esquerda para a direita, ó, as linhas iam levar para cá, entendeu? Entendi. A linha estava trazendo a fotografia para cá e o meu olhar também ia fazer muito mais sentido. Então, em relação à composição, é isso que poderia melhorar. A ideia foi muito boa. Eu veria essa foto como um rascunho, né? Como um rascunho de uma fotografia muito massa. Então, jogaria um pouquinho para cá o enquadramento, né? E se eu jogar só na questão do enquadramento, eu nem vou ver a iluminação ali em mim, eu vou só jogar o enquadramento, o que eu faria ali? Se eu jogar o enquadramento, eu mantenho a maior parte da imagem escura e só onde bate o flash, né? Onde bate o flash é o meu rosto ali. E isso ia criar uma fotografia totalmente diferente. Então, é dessa forma, ela me causa uma certa angústia, né? Quando eu tô vendo ali, porque o olho tá indo para lá, e aí tem um alta luz lá que não é nada interessante, e aí também meu olho fica mais ou menos aqui, ó, na imagem, ó, e que não causa algo muito que me chama muita atenção. Exatamente. Então, mudando o enquadramento, já resolveria essa fotografia. Agora, o ponto forte dessa imagem, eu curti muito, como tu encaixou a luz no meu rosto, né? Isso eu gostei muito da luz encaixada no meu rosto. Não é só coisa ruim, então. Não, de forma alguma. E imagina, tá louco? Primeira sessão é perfeito. Só que o que eu faria é talvez mudar um pouquinho essa direção da luz para trazer um pouco mais de drama, né? Como assim drama? Mais luz e sombra. Mais de cima. Isso, um pouco mais de cima. Tu mandou ela bem lateral, né? E inclusive foi legal essa encaixada ali. Talvez tu mandou essa luz reta aqui, ó, né? Reta aqui no meu lado. Sim. Talvez dar uma inclinadinha na luz ali para que ela fosse gerar um pouco mais de volume na foto, mais luz e sombra. Então, ó, a partir do momento que eu aproximo, eu começo a perceber aqui, ó, essa questão da luz no meu rosto, como ela encaixou bem, né? O cat light está muito bem definido. O cat light é essa luzinha ali, ó. Olha lá como ela encaixou, ó. Como essa luz encaixou bem no meu rosto e gerou um cat light interessante, né? Pode ver que brilhando ali meu olho, ó, é nada mais, nada menos do que a reflexão ali do meu modificador de luz, tá? Vamos lá. Em relação à velocidade e isoabertura, eu aproximei bastante essa foto, ó, até na minha mão ali, tá bem nítido. Eu percebi que ela tem bastante nitidez, né? Tem bastante nitidez. O foco, né? Acertou o foco, acertou essa questão da fotometria, né? A fotometria tá show de bola, porque olha lá o fundo, né? Tava um dia de sol, parece bem o fundo lá, tá escurinho o fundo, então... eu não usei High Speed Sync, nada. Tu fotografou com 200 de velocidade ali, né? Foi teu limite de... Sim, 200. E eu gostei muito dessa questão da profundidade ali da imagem, né? Eu tenho noção de tudo que aparece ali na minha imagem, eu gostei muito e combina muito com o estilo de fotografia. Talvez faltou uma pitadinha de drama ali na luz, jogar ela mais de cima para conversar, né? Com a tua fotografia. Então, parabéns.
Ou já deu a puxadinha de orelha, mas foi bem light. Mas foi bom, né? Não foi tão ruim assim. Não, de forma alguma. Tá de parabéns, só vamos prestar atenção ali nessa questão de como tu manda a luz e como ela se comporta ali junto com a tua composição, né? Então, porque essa composição tá uma composição mais dramática, né? Um lugar trash, então jogasse a luz um pouco mais de cima ali e jogando a composição um pouquinho mais pro lado ia transformar essa foto. E a edição, o que tu achou? Então, não é meu estilo de edição, eu não curto muito esse estilo de edição, mas eu digo, não é meu, não curto muito, porque assim, eu penso de forma a conversar, né? Isso é gosto, tudo isso é gosto, tá? Sabe que eu acho que se essa foto eu editei um dia depois que eu fiz ela. E faz, sei lá, quase um mês e pouco atrás, né? Quase 2 meses atrás. E eu editaria diferente hoje. Isso acontece muito. Eu editaria diferente. Eu acho que eu ia editar uns tons assim, um pouco mais frios e tal. Então, a pele tá bem rosadinha demais. Isso, exatamente. Por quê? Porque essa mensagem dessa fotografia, a ideia é trazer algo dramático, algo impactante, né? Então, imagina lá, a composição um pouco mais, né, jogada para o lado aqui, ia já mandar a fotometria lá para baixo do fundo, ia deixar mais escurinha, a luz de cima também ia criar uma luz e volume, e tudo isso iria conversar melhor com a edição se ela fosse tons mais frios, talvez, né? Um pouco mais de saturado, puxando isso ali isso pro eu azul. Vi que eu peguei bastante. Não, mas isso aí é coisa assim que, sabe que existe existe, não sei se é um mito ou o que, né? E isso eu aprendi lá na faculdade com um professor, e ele falava muito essa questão de deixar o trabalho respirar, deixar a fotografia respirar. Como assim? Isso aí é mais pro lado artístico do que para a vida real mesmo, né? Mas é uma coisa que faz muito sentido. Tu faz as fotos lá, faz as tuas fotos, clica e esquece o trabalho por um tempo, pelo menos uma semana, 10 dias, né? Depois... Na vida real, se a gente tem fizer como. isso, Tem meu que cliente, pagar as contas. Exatamente, tem que pagar as contas, o cliente fica louco se a gente demorar, né? Exatamente. Mas for um trabalho ali mais autoral, né? Que a gente tenha realmente que criar algo artístico ali, que faça muito sentido, aquela mensagem da edição e tal. Eu não sei até que ponto isso, não sei se dá para medir, né, a eficiência disso, mas uma coisa que eu percebo eu fotografo e quanto antes eu edito as minhas fotos, é assim que eu faço, e com a vibe daquelas fotos eu tento jogar na edição. Mas uma coisa que eu percebi é que quando eu vejo trabalhos antigos, eu editaria bem diferente hoje. Né? Mas é que eu acho que a gente muda. Exatamente, né? A gente muda. vê outras referências, nossas percepções sobre aquilo muda, né? Exatamente. Então é algo mais subjetivo, né, do que algo mais concreto. Mas enfim, a questão é que a gente sim, deixando essas fotos mais tempo, a gente editaria de forma diferente. Então, o que eu deixo aqui é a mensagem tem que conversar com a edição, com a edição, tudo. Exatamente. Então bora lá. Beleza. Então, aqui a gente percebe que ela mudou o enquadramento, né? Não drasticamente, mas ela mudou o plano ali. Já não tem aquela... Exato, já não tem aquilo lá me chamando a atenção lá atrás. Olha como muda, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Essa foto pra essa, olha como muda. Aqui tem muita coisa disputando ali. Mas eu gostei mais dessa. O meu olhar. Por quê? Olha só, presta atenção nessa foto. Essa foto aqui, tu fotografou de baixo. Tem o contraste da parede. E tu fotografou de baixo, deu imponência. Agora olha aqui. Tu acertou numa coisa e cagou. Essa questão da composição ali, da fotometria mais escurinha, show. Só que aí tu me diminuiu, né? Tu fotografou um pouco mais de cima ali e perdeu a imponência, né? De tudo, daquela mensagem de fotografar de baixo para cima. Ai, mas eu tava nervosa. Quando a gente fotografa de baixo para cima, a gente dá aquela imponência, né? Então, aqui imagina essa fotografia com aquele fundo com ali. esse fundo aqui subexposto, a fotometria desse fundo, né? Mas enfim, gostei da foto, legal, ok. Mas aí tu fotografou talvez um pouco de cima demais, né? Não existe uma receita de bolo, mas eu acho que conversa muito mais com esse estilo essa composição do que essa, mas aqui tu acertou, ali tu limpou a imagem, né? Tu tirou toda aquela distração que tinha na outra foto, então tu deu um jeito ali de limpar.
Tá. Tem alguns detalhes ali que eu ajustaria até mesmo na edição. Não consegui na hora. Por exemplo, ali aparece o Octa, né? Aparece a sombrinha do Octa ali. Isso eu não acho muito interessante que apareça, né? E outra coisa que valeria a pena dar uma caprichada na edição exatamente, dar uma limpada, porque até aqui atrás do meu ombro ali, ó, entendeu? Ia transformar a foto. Outra coisa que ia conversar melhor é a questão do tom. Também, não. Usar uma cor complementar, já a parede é vermelha, joga para um azul ali, para dar uma equilibrada na imagem, né? Quente, frio. E a minha pele também, ela tá muito delicadinha, né? Ela tá rosadinha. Mas tá tão lindo. Eu tô com pele de bebezinho. Eu acredito que isso não conversa. Sobre a iluminação, eu vou aproximar bem aqui, ó. Ficou uma luz bem bonita, uma luz lateral, tu jogou uma luz lateral ali, né? E bem suave. Bem suave, um modificador de luz bem grande. Tava próximo, bem próximo. Isso trouxe uma luz muito suave. Isso tanto que eu martelei, né? Nos conteúdos. Não, isso já tá na minha cabeça. Luz suave, luz suave. Não que seja certo, errado, fácil, difícil. Sim. Eu acredito que seja mais fácil fotografar com uma luz suave, né? E eu não sei por que as pessoas fazem questão, né? De fotografar com flash cru e depois vem, eu não consigo acertar minha fotografia. Sim, o flash cru ele vai causar uma luz mais dura, né? E essa luz mais dura é mais difícil de a gente manipular ali, da gente controlar essa iluminação. Então, se tu não tem o domínio total da luz ainda, começa com luz suave, compra uma sombrinha difusora, beleza? Então, a Maitê jogou essa luz lateral aqui. Eu gostei dessa luz, tá? Gostei muito, mas eu acharia muito interessante, talvez... tu buscou com que eu olhasse para cá. Agora tu imagina essa luz, ó, essa luz aqui, tu mandou mais lateral, ó. Mandou olhando mais lateral. Pra lá, encaixando. Exatamente. Joga essa fotografia aqui. Mas tu não viu que eu criei um Rembrandt aí, quase? Tu criou um Rembrandt. Ficou um Rembrandt legal, mas quando eu gosto quando eu faço o Rembrandt, eu gosto que ele seja muito, mas muito perfeitinho, né? Característico. Então o rosto teria que estar ainda mais frontal, o triângulo teria que estar ainda mais definido, né? Mas isso não é uma regra, não estou apontando um erro aqui, né? É como eu potencializaria essa fotografia. E inclusive essa tranquilamente poderia ser uma fotografia de ensaio, mas talvez não a melhor dessa, entende? Sim. O supra-sumo ali desse momento. Jogar o rosto pro lado ali, encaixar bem a luz, ia criar uma fotografia linda, né? Talvez essa iluminação ia ficar... Porque ela tá uma luz ok, ela tá iluminando a foto, né? Ela tá iluminando ali meu rosto. E eu gosto muito dessa questão do volume luz e sombra, né? Joga o rosto pro lado ali, enquadramento, um pouquinho pro lado. Tá. Perfeito. Beleza? Beleza. Vamos lá. Essa foi a minha preferida. Minha preferida também. É? Gostei muito dessa foto. E essa iluminação aqui ficou muito claro que tu sabia ali o que tu estava fazendo, o que tu queria fazer, né? Para acertar essa foto aqui, tu não faria por acaso, né? Então eu vou pedir para ti agora o que tu pensou quando tu estava pensando nessa foto. Qual que era a ideia? Depois eu vou ler tecnicamente essa imagem, tá? Mas foi uma fotografia que me agradou muito, tá? Gostei muito dessa foto. O que tu pensou ali? O que tecnicamente e também o que tu queria passar ali na hora dessa foto? Então, seguinte. Eu não lembro exatamente como é que eu tinha posicionado a luz antes, até... eu não me lembro exatamente. A gente vai ler, se tu não se lembra, a gente vai ler. Tá, não, antes de eu fazer essa. Porque eu lembro que tava criando, provavelmente tava mais... Eu não lembro se tava bem de cima, mas eu tive que botar um pouquinho mais pra frente, porque tava criando um olho aqui de panda, meio estranhote. Explica o olho de panda. Que é tipo aquela... a Maitê já aprendeu vendo eu responder, né? Então... Isso. Eu vejo no perguntas e respostas que a gente faz e tudo mais, né? Então, ele tava com olho de panda, que é aquele olho escuro, né? Que daí, como vai ficar assim, ó. Meu olho aqui tá mais escuro. Principalmente o meu que é mais pra dentro, assim, né? O dele é mais pra dentro. Se eu baixar aqui, ó. O meu, eu sou mais olhudinha, sai pra... Meu olho não fica tão às vezes escuro. No vídeo eu fico olhando como tá, e aí eu dou uma erguidinha lá, fica mais... Daí, ó, entendeu? Aqui fica mais escuro e aqui fica mais, né? Fica mais claro o olho.
E aí eu pedi pra ele erguer o rosto pra tirar isso. E eu coloquei mais de cima, assim, meio frontal, mas de cima a luz. Exatamente por causa que eu queria fazer uma luz diferente do que eu tinha Isso aqui feito tu usou antes. um octa, né? Um Eu usei octa um frontal. octa só. Uhum. Uhum. E aí eu usei ele meio Paramount. É assim? Não é exatamente essa luz, mas é mais ou menos. É exatamente essa luz. Uhum. Então viu? E aí eu fui fazendo, eu queria iluminar bem o rosto e tal, mas eu queria deixar escura a imagem atrás e tal. Vamos lá, braços. tecnicamente. O que tu fez para criar essa foto? Tu clicou e viu o enquadramento? Por que esse canto aqui? É que na verdade eu não vi o enquadramento. Eu gostei do local, tá? Tu gostou eu gostei do local. do fundo ali. Eu sou meio ruim pra essa história de enquadramento, eu não tenho muita criatividade e tal. E aí eu gostei do local. E aí eu vi que achei que podia sair uma foto legal ali, e daí pedi pra ele sentar, tanto que se vocês não viram o vídeo, né, vocês podem ver. Quem quiser ver o vídeo, tem Exatamente. na íntegra como que ela fez essas fotos Exatamente. Aqui. Vocês podem ver como foi feita essas fotos. E eu não penso muito, assim, tipo, o Yuri sempre manda. Primeiro ele cria ali, ele faz o clique sem flash, eu faço tudo junto, que eu não sei, não sou boa nisso, entendeu? Não sou muito boa nisso. Enfim, aí sentou ali e tal, daí eu pedi pra ele erguer o rosto, porque eu gostei dessa pose, ele até se arrumou, ele sentou, e eu disse, gostei, vai assim, curti. Aí ele sentou, aí arrumei o rosto, eu vi antes quando eu cliquei não tinha gostado, exatamente por causa do olho, aí arrumei isso, e saiu isso aí, e eu curti muito. Beleza, então vamos lá. Tem bastante foco em tudo, exatamente porque eu também gostei daquilo ali, mas eu vou falar a verdade, tá? Não vou mentir aqui. Foi na sorte. Mas não, essa do foco foi mais na sorte, porque tipo assim, eu tinha que fechar a abertura para compensar com a luz, e eu também não podia aumentar minha velocidade, porque eu ia entrar em high speed sync, não sei lidar com isso aí, não sabia como é que tinha que ligar e tal. Daí fiz assim, e ficou isso aí, gostei bastante. Beleza, show de bola. Gostou? Eu também gostei muito dessa imagem. Agora eu vou ler o que foi essa situação ali, tá? Ela gostou dessa imagem, desse fundo ali, trash, tudo destruído atrás. E é um lugar abandonado, inclusive dos nossos clientes, e né? Amigos queridos. E esse lugar é muito legal, abandonado e tal. E isso na fotografia fica muito interessante. Mas se a gente não souber usar disso, não funciona, né? Talvez da Maitê acertar essa foto com foco em tudo ali no fundo e tal. Teria como ela fazer essa fotografia com fundo desfocado, poderia ficar interessante, legal. Mas ela usou do diafragma não para aparecer foco em tudo. Mas eu vi ali, ela usou desse artifício ali para escurecer a imagem, né? E controlar a luz do flash. Não sei se devia estar estourando, eu não lembro, mas eu sei que isso ficou muito claro para mim, que ela começou a usar intuitivamente a abertura, porque ela viu que a abertura escurecia, né? Ela fechando a abertura ali, ela escurecia a imagem. Então, ela resolveu a questão da fotometria do fundo e da intensidade da luz, fechando a abertura. Isso foi intuitivo, mas eu fazia muito isso, e principalmente quando eu não tinha flash forte o suficiente para deixar meu fundo escuro, né? E aí essa questão, eu não tenho um flash forte, vai barrar toda essa minha luz, se eu fechar só meu diafragma, vai barrar a luz do flash e vai barrar a luz do fundo, né? Então aqui tu barrou as duas luzes, tu tava com um flash forte ali, era o D200, né? Era um flash forte e tal. Mas se ela precisasse, o que ela poderia fazer? Eu não tenho intensidade para essa luz, porque a fotometria ela poderia ter acertado. Eu não tenho intensidade para a luz do flash, porque a abertura ela barra toda a luz. Não só a do fundo, mas também a do flash. Então, ela barra toda a luz. Se ficasse escuro, o que tu ia fazer ali? Se ficasse escuro? Tu fechou o diafragma, o que tu ia fazer para deixar mais? Tu tava na tua carga máxima, por exemplo. Carga máxima. Tu tava em carga máxima do flash. Tá. O que tu faria ali pra deixar mais luz em mim? Daí eu em vez de fechar, eu ia abrir a abertura. Só que daí se tu abrir a abertura, ia entrar mais luz no fundo também. Daí eu ia ter que mexer na velocidade? Não, aí não, a velocidade mexe no fundo. O que eu faria?
Olha só. Não. Por isso que eu falei, isso foi muito intuitivo, funcionou. Mas quando a gente precisa, tem uma prioridade de alguma coisa, a gente precisa saber como que a câmera funciona junto com a luz, né? Essa fotografia ficou linda, mas e se ela precisa desfocar esse fundo? E se tem algo ali no fundo que ela tem ali a luz perfeita em mim? E se tem algo ali no fundo que ela queira esconder com a profundidade de campo, como que ela faria? E se ela não tivesse com um flash forte, o que ela faria? Então, tu falou velocidade, abrir abertura, nenhuma dessas opções. Aproximar o flash de mim, né? Se ela tivesse com flash fraquinho, ela mantém exatamente essa mesma luz. Principalmente ali, ó, porque em cima da minha cabeça não tem nada. Então, poderia baixar a luz ali, ó, muito, muito, muito. Ia concentrar a luz em mim e o fundo ia continuar subexposto, né? Então, vamos começar a ler. Foi muito legal essa fotografia. Isso não torna, na verdade, não é nem um demérito, né? Ela não saber disso, porque ela não tem obrigação, ela não é fotógrafa. Mas ela soube resolver a iluminação dela ali. Ela fez uma luz linda. Então, essa é a velha história, né? De que a gente precisa saber entender a luz em qualquer situação de iluminação, né? Porque se ela não tem um flash forte ali, ela já tem outra situação para resolver. Talvez não saberia resolver, né? Talvez não. Agora na próxima vez eu vou te mandar com flash bem fraquinho. Agora eu já saberia. Né? Então, e se ela precisasse desfocar o fundo para compensar isso aí? E se o fundo tivesse bastante luz no fundo, como que ela resolveria isso aí? Tá, mas e daí, por exemplo, se tivesse muita luz no fundo... E daí meu flash fraco... Da mesma forma, principalmente tu precisaria aproximar. Porque tu precisa barrar a luz, né? Então vamos lá, eu tenho um flash fraco, vou usar 200 velocidade no máximo. Porque mais que isso daí vai entrar em high speed isso aí. Vai ficar fraquinho. O flash vai ficar ainda mais fraco. Então 200 velocidade, show de bola. Sem ISO, por quê? Primeiro porque qualidade, eu quero qualidade. Segundo, meu ISO não. E segundo, porque tu precisa escurecer. Então vamos lá. E fecha a abertura até onde tá ok pra ti o fundo. Eu quero aquele fundo escuro dessa forma, é assim. Beleza. Aí tu manda o flash, fica fraco. O que tu faz? Aproxima muito. Aproxima muito mesmo. E dificilmente tu não vai conseguir resolver tua fotografia dessa forma. Dificilmente. Então, aproximando, muitas pessoas subestimam, né, essa questão da distância, mas aproxima muito, 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 muito a luz ali, a ponto de que a luz encaixe perfeito, né, para que tu resolva a questão da intensidade da luz. E de brinde, tu vai ganhar uma luz mais suave, porque quanto mais próxima a fonte de luz, maior ela vai ser em relação ao modelo, e mais suave vai ser essa luz, tá? E essa questão essa fotografia eu amei, por quê? Ela é uma fotografia bem dramática, ela tem uma luz linda, não fiquei com olho de panda, eu ergui um pouquinho o rosto ali, ó, encaixou a luz no meu rosto, né, dramática essa fotografia, porque ela tem contraste, eu fecho o olho e abro o olho, vai reto em mim, vai reto no meu rosto, né, e é onde tem uma luz linda. Então, para mim, essa fotografia eu entregaria para um cliente meu tranquilamente, tá? E uma coisa que me incomodou ali, parece que ela tá um pouquinho caída, um pouquinho... Então, ajustaria essa questão ali. E outra coisa é a luz aparecendo lá atrás, né? Então, se tu não quer mexer na tua luz no Photoshop, tu tem como resolver, né? Talvez na hora não tinha como, não tem problema. Mas aí, por isso que o Photoshop serve para nos ajudar nessas situações, né? Então, joga lá a luz como tu quer e depois ajusta se ela apareceu aquela janela ali, ó, porque ali tá competindo com o meu rosto, né? Tem uma alta luzinha ali, ó, então tá competindo com o meu rosto. Gostei muito dessa foto, parabéns. É uma luz bem direcional. Uma coisa que tá me incomodando é aquela janela passando atrás da minha cabeça. Então aquela janela me dá uma noção do que é o meu horizonte. Então, primeiro que tá torto e segundo que tá decapitando ali, tá? Mas tu acertou tão bem a fotometria e como tu mandou essa iluminação para foto, que isso não me incomoda tanto, sabe? Não me incomoda tanto. Mas é pontos a serem melhorados ali nessa fotografia, né? Então, eu vi que tu centralizou essa imagem. Então, se for para centralizar,
seja simétrica, entende? Então, se centralizou, centraliza mesmo, né? Então, talvez centralizar ainda melhor, jogar um pouquinho ali, ó, do horizonte, dar uma ajustada no horizonte, e era isso aí, né? Essa fotografia tá muito linda, eu vou usar essa foto, logo eu vou postar no meu Instagram, vou te dar uma moral lá, fotógrafo Maitê. Que show. E é isso aí, tá? Essa foto tá linda. Tu usou um octabox de 120 centímetros. Se eu não me engano, tu mandou... Vou ler ali, né? Vamos ler essa imagem, depois a gente vê o vídeo. Então, tu mandou essa luz aqui, ó. Um pouco acima de mim ali. Então, imagina que eu tô aqui, tá? Aqui é o meu rosto, tá? Aqui é o meu rosto. Eu tô aqui. Eu imagino que essa luz foi aqui assim, ó. Bem de cima e um pouco frontal. Por que eu tô vendo frontal? Olha ali, ó. Olha o meu queixo, ó. Primeiro que o meu queixo, ele tem sombra, então quer dizer que a luz vem de cima. Exatamente, isso a gente começa a ler, né? Olha, o meu nariz também, embaixo do nariz tem, ó. E eu ergui um pouquinho o rosto, deu uma ajudada ali, né? Pra preencher um pouco essa luz, mas ela é bem de cima. E outra coisa que tá na cara ali, ó, que eu tô vendo, é que eu tô vendo o desenho do Octabox, né? Então eu vi que ele foi tá frontal ali. Mas assim... Gosto muito dessa luz, né? Esse é o Paramount, então... A gente joga em cima aqui, ó, e joga... Desculpa, aqui tá em cima, baixa um pouquinho ali, ali, ó. Aqui e joga aqui um pouco frontal, beleza? Gostei muito dessa luz, parabéns, pra mim é minha foto preferida. Muito bem, vamos para... Bem, essa foto, essa é basicamente a mesma coisa, só que aí ela... Mas eu não gostei dessa foto. Exato, olha só como a luz transforma a fotografia. Não encaixou, e né? não encaixa. Quando não encaixa, a gente precisa pensar na luz de acordo com o nosso modelo e situação. Então, nessa foto eu tava frontal, beleza, pegou meu corpo uniforme a luz ali. Agora eu jogo aqui, eu fiquei um pouco de lado, ó. Meu corpo ficou escuro, só minha cara ficou um pouquinho com luz ali. E ainda deu um olhinho de panda, né? Eu vi que tu tentou disfarçar no Photoshop ali, mas eu percebi. Tá? Gostei da foto, eu mandaria essa luz lateral, né? Bem lateral para ela encaixar ali no meu corpo. E talvez o meu rosto um pouquinho para cá também, ó. Mando a luz um pouquinho para cá e o meu rosto um pouquinho para cá também. Ia ficar uma fotografia linda, até porque o enquadramento ele não tá... ele tá um pouquinho da regra dos textos ali, ele tá jogando um pouquinho para cá, ó. Se eu jogasse o olhar para cá e encaixando a luz, perfeito. Então... O resto da imagem eu não vou ler, porque é basicamente a mesma coisa que a outra, né? E só essa questão, olha que estranho que ficou. Quando a gente decide iluminar, a gente ilumina. Quando a gente decide criar luz e sombra, a gente cria luz e sombra. E isso aqui no meu braço tá indefinido, ó. Mas é luz. Tá indefinido, porque ficou algo estranho. Eu mandaria bem lateral, bem mais próximo essa luz. E direcional. Também. Tá um pouquinho torta. Tá. Então, essa foto é um rascunho dessa foto aqui. Então eu fico com essa foto, vamos ver, beleza. Essa aí também, não sei se eu gostei ou não. Começando então pela essa edição, né? Não curti a edição, o lugar todo. Ó, imagina se tu colocasse essa edição aqui nessa foto aqui. Nada então isso é uma coisa que eu procuro, né, fazer nos meus trabalhos, manter ali uma linguagem para cada trabalho. Ou se eu quero mudar ali a linguagem, um pouco da edição, eu mudo o local, às vezes eu faço um ensaio em 2, 3 locais, né? Então naquele local eu mantenho uma linguagem... Então, combina mais. Exatamente, para ser fiel, né? Para uma foto conversar com a outra. Então, eu não faria essa foto dessa forma que tu fez aqui, porque ela tá competindo ali a luz do fundo com a luz de cima e tem muita informação. Essa seria talvez a situação que eu usaria uma pequena profundidade de campo, né? Para dar ainda mais ênfase em mim. Então, o que eu faria nessa foto? Tu viu que o teto ali tem muita informação e tal, né? Então eu assumiria essa muita informação, fotografando ainda mais de baixo, mas aí eu ia dar aquela sensação de grandeza, né? Fotografando bem de baixo para cima, né? E talvez pedindo para eu me agachar, como eu tava nessa foto aqui, ó. Aqui, essa posição aqui, nessa aqui. Entendeu? Tu fotografar um pouco mais próxima de mim, aí tu teria mais liberdade para mandar essa luz ali, né? Mais próxima de mim, mais direcional. Não consegui muito porque não tinha quem tirasse a luz. Até porque assim, tu fotografou um corpo inteiro,
né? E um corpo inteiro ali, tu precisaria fotografar a luz bem direcional, bem próximo, alguém para tirar a luz. Eu faria essa foto sentado ali nesse chão, né? Nessa foto aqui, jogo para cá, né? Faço essa foto com aquela pose ali, fotografo mais de baixo para cima, assumo esse céu lá, né? Assumo o céu, tiro toda essa informação do chão e pego aqui, ó, da parede para cima. Ia fazer uma foto bem diferente, né? Eu queria mostrar esse local, tudo que eu tinha gostado, mas acabou. E esse braço cruzado ali, de pé, sabe? Eu não curti muito. Eu talvez faria bem lateral, eu de lado para lá, ó, tá? Jogando da onde vem a luz, né? Encaixa bem essa luz no rosto, talvez um pouco mais de cima ainda essa luz, mas é isso aí, eu gostei muito da qualidade dessa imagem, é uma foto bonita. Tu exagerou um pouco na edição, na questão do direcionamento do olhar. Eu deixei uma ali provavelmente foi no Lightroom que tu fez isso, né? Sim. Eu gosto de direcionar o olhar no Lightroom, mas a gente tem que prestar bastante atenção, tomar um cuidado ali de como tu manda esse direcionamento do olhar, para não criar uma áurea ali, ó. Ela talvez usou um pincel ali, e jogou no meu rosto, ou 2, né? E isso criou essa áurea. Eu faria vários pincéis ali, pequenininhos, que não escapassem. Exatamente, para não acontecer essa áurea ali ao redor do rosto. A mesma coisa da edição ali, esse rosadinho eu não curti, curto mais esse tom frio, né? Esse tipo de situação aqui. Tá. E é basicamente isso. Não tem nada pra elogiar? Tenho sim, eu tenho para elogiar, porque a luz ficou linda no meu rosto. Isso aqui pra mim, ó, ficou um Rembrandt clássico, tem um triângulo bem definido no meu rosto, o Rembrandt clássico, tá? A fotometria, tu não errou a exposição da luz, a intensidade da luz ali tá perfeita, tá? O fundo ficou subexposto, talvez ele ficou com muita informação. Sim. Isso trouxe um pouco de confusão ali na leitura da imagem. E ficou muito estático, né? Ficou aquela coisa simétrica, mas não tão simétrica assim, né? Achei. Não, mas ficou uma foto interessante, ficou uma foto bonita, só tem vários pontos ali que poderiam ser melhorados, tá? É isso. Foram essas que eu tinha separado. E é isso aí. Parabéns, né, fotógrafo? Obrigada. Espero que tenham curtido, galera. E eu peguei várias situações ali que a Maitê poderia melhorar, mas ela não precisa ter isso como nossa, eu preciso melhorar nessa questão. E foi um desafio que ela realmente se saiu muito bem, muito bem. A primeira sessão que ela pegou a câmera, ajustou ali, eu dei apenas umas ajudinhas, dá pra ver no vídeo ali. A gente não vai ser, né, hipócrita, dizer, eu não ajudei em nada. Sim, eu ajudei, eu ensinei ali qual que era o botão da abertura, porque a teoria da abertura, velocidade e ISO, ela sabe. E da luz, como a luz se comporta, ela sabe também, ela tá entendendo, porque ela vê direto os vídeos, ela faz parte do Perguntas e Respostas, né? Vê as aulas ali do Poder do Flash, eu ensinando, né, algumas coisas ali, técnicas, e ela já entende a teoria disso aí e já se virou muito bem na prática. Parabéns. Muito obrigada. Tem coisas ali que somente a prática vai trazer, né? Então, se ela gostar ali, eu vou achar o máximo, né? Mas se ela gostar e querer entrar nessa de fotografar mais e tal, para ela melhorar as fotografias dela, ela precisa praticar mais e entender, né, essa questão da luz em várias situações de iluminação. Eu vi que ela se saiu muito bem, muito bem ali na sombra, né? A espertinha fotografou bastante na sombra ali, em todas as fotos. Mas é claro, vou ficar sofrendo. Isso, e ela sabe que isso é uma forma de evitar brigar com o sol, né? Então tem várias situações, nos próximos conteúdos eu vou te colocar em maus bocados ali, mas se saiu realmente muito bem, soube resolver a iluminação, e se fosse um trabalho dava tranquilamente para entregar essas fotos. Parabéns. Muito obrigada. Realmente eu acho que tenho que melhorar muito. Não sei se eu vou me dedicar a isso ou não, acho que não sei se isso é para mim. Mas eu gostei bastante de ter feito esse conteúdo, gostei muito mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado também. E semana que vem vamos ter mais fotos pra gente ler. Fotos aí do vamos Yuri. para as minhas fotos. Eu vou puxar a orelha de mim mesmo e vou ver ali, né? Desvendar várias situações de iluminação que muita gente... Eu vou separar algumas fotos ali dos últimos trabalhos e depois eu vou para as fotos mais polêmicas, né? Fotos que
chamaram bastante atenção ali no Instagram, que muita gente veio perguntar como que eu fiz a luz, fotos de que eu fiz algo que não é certo, né? E eu gosto muito, por isso que eu vou pegar essa questão polêmica, vou trazer aqui para essa leitura da imagem, e vou defender a minha linguagem, ver os pontos que eu poderia melhorar também dessas fotos, porque isso é um exercício que eu faço muito nas minhas fotos, tá? Não publicamente, porque é desnecessário, mas agora a gente vai começar a fazer, né? E também eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Eu vendo os pontos fortes, pontos fracos da imagem, pontos a melhorar e desvendar essa questão da iluminação, eu tenho certeza que vocês vão evoluir junto, tá bom? Exatamente. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Até semana que vem, galera. Valeu! Tchau, tchau!